Amigos, eu retorno aqui para falar sobre a relação do conhecimento da filosofia com a vida, a partir da comparação entre dois filósofos ditos pré-socráticos, Demócrito e Pitágoras de Samos. Nesta contraposição, muito do que vemos hoje surgiu. Muitas das discussões filosóficas sobre o significado da filosofia para a vida têm o seu começo. Nesse sentido, pois, esse vídeo apresenta de maneira rápida essa questão. Nesse sentido, eu devo apresentar a vocês esses dois pensadores importantíssimos da história da humanidade. Como vocês sabem, o mapa da Grécia é dividido nos Balcãs e nas ilhas gregas. Nas ilhas gregas surgiu pela primeira vez o conhecimento, a filosofia, a ciência, por várias razões que eu não vou tratar aqui nesse trabalho pequeno. Numa dessas ilhas, Abdera, nasceu Demócrito e Pitágoras nasceu em Samos. Observem que na cidade de Abdera, na antiga Jônia, apareceu a figura de Demócrito. Como podem ver no mapa, a cidade de Abdera está destacada, ou seja, a ilha de Abdera. Por razões históricas, nessas ilhas o conhecimento se tornou mais livre. Alguns historiadores se referem ao fato de que, na Grécia propriamente, no mapa da Grécia que nós vemos a seguir, os Balcãs eram mais repressivos e foi possível nas ilhas constituir uma liberdade de investigação que permitiu o nascimento do conhecimento. Observem o mapa da Grécia. No caso de Pitágoras, que é nascido numa outra ilha, Samos, vemos nesse mapa a cidade destacada em vermelho sobre os outros lugares verdes. Mas a grande questão que eu quero abordar aqui neste filmete, neste filme pequenininho, é a contraposição entre Demócrito e Pitágoras. Demócrito não separa o conhecimento da vida, enquanto que Pitágoras, e depois um seu discípulo distante, Platão, elaboram um projeto de conhecimento e poder. O conhecimento para fundamentar o poder de poucos, e não para ser espalhado e distribuído e exercitado por todos os homens. É essa a questão que eu quero colocar aqui nesse filmete. Para isso, eu devo exatamente narrar dois aspectos das atividades de ambos os pensadores. Demócrito é o criador, ou pelo menos o mais famoso, defensor do atomismo grego e do atomismo em todas as épocas. Para ele, se fôssemos dividir a matéria indefinidamente, ela chegaria a um ponto elemental, que seriam os átomos. Para cada tipo de matéria, haveria um tipo específico de átomo. Para o ferro seria um átomo duro, para um líquido como a água, o átomo seria líquido ou fluídico, e assim sucessivamente. Para ele, esse conhecimento não deveria ser escondido.
mas transmitido para todos. Pitágoras tem uma postura diferente. Já Pitágoras tem uma posição diametralmente oposta. Pitágoras defendia que o conhecimento matemático era o único que podia apreender a harmonia da natureza, a harmonia do universo, que deveria ser perfeita e que deveria ser um modelo para o conhecimento e para a atividade humana. Mas mais do que isso, ele entendia que, sendo esse conhecimento perfeito e oculto, somente alguns deveriam possuí-lo, somente alguns poderiam construí-lo e ter o seu conhecimento. Quando aconteceu desse conhecimento ser passado para os outros, Pitágoras tomou uma atitude violenta. A escola órfica de Pitágoras atuava dentro de cavernas na Magna Grécia, ou seja, na região do sul da Itália e na atual Sicília. O interesse dessa escola pitagórica era produzir conhecimento e não revelá-lo. Num determinado momento, um dos discípulos dessa escola, Hipaso, resolveu quebrar com essa norma e resolveu, pura e simplesmente, revelar o fato de que a matemática não era perfeita, porque Pitágoras havia descoberto o número irracional, a impossibilidade de tirar uma raiz quadrada de 2, o que criava o dízimo, a dízima. Conta a tradição que Pitágoras e os outros discípulos mataram Hipaso no mar, jogaram-no com uma rocha pesada e uma corda amarrada ao pescoço, como punição pelo fato dele ter descumprido a norma de não revelar o conhecimento. Sendo verdade ou não isto, o fato é que a linha de Pitágoras e depois de seu grande discípulo Platão sempre defendeu uma associação do poder com o conhecimento em geral e filosófico em particular. Só alguns é que poderiam acessar o conhecimento, e naturalmente aqueles que o acessassem teriam, evidentemente, como acontece até hoje, o poder. Por isso, eu proponho uma escolha evidente aos senhores: Demócrito ou Pitágoras. Amigos, essa pequena palestra é a primeira que eu sou obrigado a cobrar um preço promocional pelo seu tamanho de R$20. Quem ouvir essa palestra e mandar uma opinião recebe um certificado. O dinheiro, inclusive, é para isso. Eu tenho uma escola virtual, eu tenho todo um trabalho e preciso, evidentemente, viver daquilo que eu gosto de fazer, que é transmitir o conhecimento. Assim sendo, peço a todos que colaborem comigo, atentem para os endereços que eu coloco mais adiante, para que saibam das minhas atividades e possam interagir comigo nesse meu trabalho de professor e pesquisador. Infelizmente, a vida é assim, nós não podemos viver como os filósofos antigos, que não cobravam nada, mas também eles eram aristocráticos e ricos. Me perdoem. Até a próxima.